E esse Papo Rider vai te apresentar o Sítio Paulista, também conhecido como Wake Skater Cable Park. Esse cable Duas Torres foi pensado para a galera do wake skate, embora muita gente se divirta por lá com a pranchinha de wakeboard. Vamos trocar ideia com os sócios proprietários, o André e a Thaís. Inclusive, o André conta com 15 anos de experiência no wake skate, então não perca! Bem-vindos ao Papo Rider edição número 24! Aqui é a sua host do Wake e nesse episódio nós vamos conhecer o Wake Skater Cable Park. Aê! Boa noite! E aí, pessoal? Beleza? Oi, Lu, tudo bom? Beleza? Obrigada aí por aceitar o convite. Ai, demorou, mas rolou. Rolou, finalmente. Rolou, boa. É um prazer falar com você aí sobre o wake skate, contar um pouco da nossa história para você e para todo mundo. É um prazer estar aqui. Pois é, feliz de finalmente ter vocês aqui. E aí eu queria pedir para vocês se apresentarem, finge que ninguém conhece vocês, tá? E contar um pouquinho da história de vocês, como que foi, como tudo começou e resultou no Wake Skate e no Wake Skater Cable Park para vocês. Começa você. Começo eu? Bom, eu sou o André, tenho 48 anos, ando de wake skate já 15 anos já. E sempre andei de skate e surfei a vida toda. Então, eu sempre tive uma vontade de retribuir para o esporte tudo que ele traz de bom para a gente, sabe? Então, eu queria ensinar as pessoas, eu queria passar para frente como é legal, como é bom a gente praticar um esporte. Isso vem desde quando eu era criança, andando de skate, que eu via os mais velhos fazendo isso, né? Falei, um dia eu quero fazer isso também. Então, muita coisa veio daí, assim, sabe? Desse desejo de mostrar para as pessoas como o esporte é legal. E eu sou Thaís, casada com o André. Eu entrei de gaiato porque eu nunca pratiquei esporte de prancha. Sempre fui mais do pilates, de outros tipos de exercício. E no começo até brincava assim, mas eu fico mais a parte de organização, administrativo, toda a parte de infra aqui do sítio sou eu que cuido. E o André é mais focado na parte do cable, do esporte mesmo. Mas você brincava de wake skate também, né? Eu brincava. Eu tento empurrar ela para a água, mas é difícil, viu? A preguiça é maior, assim, para se molhar, essa daqui... É que meu joelho também é zoado, e aí eu fico super... É desculpa, negócio do joelho é desculpa. Não é. Então, falar de wake skate aí, o wake skate é melhor pro joelho do que o wakeboard, vocês diriam ou não? Assim, na teoria, é menos intenso pro joelho por conta da prancha ser solta do pé, né? Uhum. Como a gente, andando de wake, a gente tá preso na prancha, a chance de uma lesão no joelho acho que acaba sendo um pouco maior. Mas, por outro lado, a gente estando com o pé solto, a gente muitas vezes volta de uma manobra, um pé na prancha, um pé fora. Então a gente abre aquele famoso espacate, né? E nessas pode machucar feio o joelho também, inclusive outras coisas também, né? Então, assim, é um pouco menos fácil de machucar? Talvez, não sei, mas isso é muito, sei lá, é azar, né? A gente se machuca um dia que não tá bem, sei lá, tá meio distraído, enfim. Uma coisa que é uma fatalidade que acontece, sei lá, pode acontecer com qualquer um, né? Independente do nível da pessoa, qualquer um pode se machucar. A gente está sempre sujeito a isso. Com certeza. E eu queria pedir para vocês explicarem aí, vamos supor que a pessoa não saiba realmente o que é o wake skate. Nunca viu o esporte, nunca viu a prancha. Como que você explica para uma pessoa que nunca viu o que é o wake skate? A primeira coisa que eu falo é que o wake skate é andar de skate na água. Aí a pessoa me olha com cara de interrogação, assim, como assim?
como se eu estivesse andando de skate, só que é na água. Estou sendo puxado por um cable, ou um barco, ou um motorzinho, um guincho, né? Mas eu estou andando de skate, só que é na água. Aí, quando eu mostro o vídeo, mostro alguma coisa, uma foto, o pessoal entende um pouco mais, mas a princípio o pessoal não entende muito, né? Mas eu falo, é uma prancha, como se fosse o shape do skate, só que é um pouco maior, porque se você pega o shape do skate, ele é muito fininho, ele afunda, né? Não sustenta nada. Então explica, como se fosse um shape de skate grandão. E a gente sobe na prancha e vai embora, vai andar. E se as rodas? Mas a maioria só entende mesmo quando vê. E assim, eu que normalmente cuido de todos os contatos, né, para agendamento, explico pelo WhatsApp e tudo. Então, o pessoal só entende mesmo quando vê. Porque, por mais que você tente descrever, todo mundo pede vídeo para assistir e entender um pouquinho como é, né? O pessoal que já pratica algum outro esporte acaba entendendo mais fácil, né? Quem já pratica. Quem já anda de skate, ou quem pega onda, ou quem faz wake, enfim, quem faz snow, já entende mais fácil, né? Mas o pessoal que nunca praticou nada de prancha, às vezes fica com a pulga atrás da orelha, né? Fala, meu, como assim? Tô andando de skate na água, como? Então. Não, mas não tem rodinha, não tem eixo, não tem nada, é só a prancha. E como que você diria, quais são as partes do wake skate? Os componentes? Prancha, lixa, o tênis. O tipo de prancha. E hoje em dia tem as quilhas, né? Que são os nubs, né? Que tá dando até umas polêmicas aí por causa do nub, que tem gente que gosta e gente que não gosta, mas enfim. O que é esse negócio de nub aí? O nub é uma quilha que a gente usa para encaixar a prancha nos obstáculos. Então ela funciona como se fosse o eixo num skate de rua. Tem como mostrar aí? Tá aí pertinho de você? Esse é o wake skate. Essa aqui é a minha prancha. Ela é uma prancha de madeira. A gente tem hoje em dia pranchas de madeira e pranchas de fibra, mas a grande maioria hoje em dia é tudo madeira quase. Tem dois modelos que são só feitos de fibra, né? Pode chegar um pouco mais pra cá pra gente ver qualquer coisa. E essas quilhas aqui que são os nubs. Essas quilhas a gente usa no wake skate para encaixar a prancha nos obstáculos. Então, com elas, a gente tem a possibilidade de fazer manobras com a rabeta, com o nose, fazer manobras de grind, né? Porque a gente usa elas para encaixar a prancha no obstáculo. Porque sem as quilhas, basicamente a gente tem board slide, né? Frontboard, backboard, front lip, back lip, mas a gente não tem como encaixar só o nose, ou só o tail, ou encaixar um 50, por exemplo. Então essas quilhas possibilitam a gente fazer todo esse leque novo de manobras, né? Fazer blunt, nose blunt. Eu não sei se você é familiarizada com os nomes das manobras de skate, mas... Não exatamente, mas assim, eu tô conseguindo entender. Tá, então essas quilhas, elas abriram um leque muito grande de possibilidades de manobras, né? Que antes a gente não tinha. E por isso que eu gosto bastante de usar elas, porque como eu sempre andei de skate, eu estou fazendo hoje em dia manobras que eu fazia do skate, que antes não tinha como. E aí tem uma polêmica a respeito desses nubs, não é isso? Sim, é porque assim, quando a gente começa a usar o nub, a prancha, em primeiro momento, ela tem um arrasto maior, né? Porque como são duas quilhas ali que ficam arrastando na água, então tem gente que não gosta muito do feeling que a prancha fica quando está usando o nub. Mas eu falo que é questão de costume. Porque assim, normalmente quando a gente aprende a andar, a gente usa aquela quilha direcional, né? Aquela quilha central na prancha para a prancha ficar mais firme na água. Igual aquelas caneletinhas que tem na prancha de wake, né? E quando a gente passa a evoluir um pouquinho, que vai querer andar em obstáculo, o pessoal do cable park pede para tirar as quilhas, porque essas quilhas meio que atrapalham e pode quebrar o obstáculo, pode quebrar a prancha. Então, normalmente essa quilha central, né, a gente sempre tira elas. E essa quilha, o nub, a gente não tira.
Eu, hoje em dia, inclusive, eu não tenho nem prancha mais sem o nub, justamente por eu acostumar a usar elas. Então, já fazem 3 anos que eu só uso prancha com nub, full time. Mesmo quando eu vou andar no barco, eu ando com o nub. E tem vezes que o nub até ajuda num pouso de uma manobra, porque a prancha pousa mais firme. Ela não escorrega, né? Porque o wake skate escorrega muito na água. Uhum. E a prancha com o nub não tem alguns momentos que atrapalha e alguns momentos que ele ajuda. Dá Na pra questão do passar na pouso. rampa? Dá para passar na rampa, dá para passar em qualquer obstáculo. Olha, legal. Isso eu não sabia, realmente. E, assim, o que que você acha que é um bom motivo ou alguns bons motivos para uma pessoa aprender o wake skate? Qual que é o motivo da sua grande paixão pelo esporte? A adrenalina, a superação, né? Porque a gente está querendo sempre evoluir, sempre aprender uma manobra nova, sempre uma mais difícil. E não é fácil, é uma coisa difícil. A gente vai cair trocentas vezes, mas é isso que é o legal. Às vezes vem uma molecada ter aula, né? A criançada menorzinha assim, fala, você não deve cair nunca, né? Da prancha, não sei o quê. Eu falo, putz, eu acho que eu devo cair mais que você. E o dia que eu parar de cair, eu acho que eu paro de andar. Porque aí não vai ter mais graça. Porque a graça do negócio está justamente da gente superar os limites e não cair. Então, eu caio pra caramba. Todo dia que eu ando, eu caio um monte. E o dia que eu parar de cair, não vai ter mais graça. Então, eu acho que eu não vou mais andar. É Então, verdade, né? A gente fica se punindo aí porque cai, mas é o pressuposto de evoluir, né? sim, com certeza. Então, esse desafio, sabe, de você ir lá e vamos mais uma, vai de novo, até acertar, é muito legal. O Então, acho que isso que... Luiz Petito mandou uma pergunta aqui para você. Ah, Consigo aprender com mais de 40 anos? consegue, sim. Consegue, qualquer um consegue. É só ter um pouquinho de determinação que vai. No Oi, dia que que parada. passar em muitos obstáculos, tal, mas pelo menos aprender a levantar, ficar em pé e se divertir, né, que acho que é o mais importante de tudo, isso consegue. Mas Oi, acho que que uma parada falou... vai, pode ir, desculpa. coisa que ele acho que não falou, de uma das razões que eu vejo assim dele amar o esporte, é que ele sempre andou de skate, né? Então, e também andou de wake antes do wake skate um pouco, né? Conta um pouquinho disso. O wake skate ele mistura. Eu sempre surfei, meu primeiro E a esporte diferença, de né, também. prancha foi o surf, desde pequeno, o surf. Só que eu surfava 1, 2 vezes por ano, né, quando era criança. Então, depois de um tempo eu comecei a andar de skate e o skate se tornou o meu esporte principal. E aí eu andei de wake, fui conhecer o wake mesmo mais velho, tinha 30 anos a primeira vez que eu andei de wake. Porque na minha família nunca teve a cultura do barco, meus amigos na época nunca ninguém tinha barco, então não tinha o acesso, né, tão fácil assim para andar de wake. Eu estava sempre andando de skate ou na praia. Então eu demorei para conhecer o wake mesmo. E quando eu andei a primeira vez, eu falei, não acredito que eu demorei tanto tempo para andar. Pô, é tão legal, não sabia que era tão legal. E depois de um tempo andando de wake, eu descobri que existia o wake skate. Eu falei, preciso ver qual que é. Nossa, skate na água, né? Como assim? E um dia o Marcinho, que é o cara que eu tinha aula na época, um dia que eu cheguei lá em Garatá para fazer aula com ele apareceu com um wake skate, falou que eu arrumei aqui para você testar. E aí depois desse dia eu me apaixonei pelo esporte, porque mistura um pouco do surf com o skate. Então eu falei, eu tô andando de skate, mas eu tô na água, sabe? É uma sensação muito diferente, assim, muito legal. Completei agora? Completou. Muito bom. O que eu tava tentando dizer aqui era que o Equibrada falou o Sítio Paulista é mágico. Que legal. Nosso cantinho é legal. E é um prazer receber o pessoal que vem andar. A gente recebe com o maior carinho, sempre tentando receber as pessoas da melhor maneira possível, sabe? O pessoal se sentir em casa, à vontade e curtir o nosso espaço do mesmo jeito que a gente curte. E é muito gostoso. E aí que vem a pergunta, o que você acha que faz, o que vocês acham que faz com que o Sítio Paulista, né, o Wake Skater Cable Park,
seja esse ponto de encontro aí grande dos wake skaters da região de São Paulo. O que ele tem de diferente, no final das contas? Ele é um cable que foi feito realmente para wake skaters desde o começo ou não? Sim, sim. Ele foi porque eu ando de wake skate, né? Na época que a gente montou, eu já andava só de wake skate, já não andava mais de wake. Apesar de eu gostar muito do wake ainda, né? Porque a gente sempre, sei lá, fez parte da minha caminhada, né? Fez parte do meu aprendizado todo até chegar aqui. E a gente, quando anda de wake, passa muita coisa pro wake skate também. Muita coisa a gente aprende andando de wake. Então, foi feito sim pensando no wake skate, porque eu pratico wake skate. Mas a galera de wake vem e se diverte. Então é um lugar que está meio que aberto para qualquer um, sabe? O pessoal que é mais iniciante fica só no nível do lago, o pessoal que já é mais avançado pode já encarar o bilevel. Aliás, isso é uma coisa que eu queria falar, que eu tenho muito orgulho da gente ter iniciado assim, essa cultura do bilevel no Brasil. Porque o nosso, apesar de ter começado bem pequenininho ali, bem tímido, foi o primeiro bilevel do Brasil. Então, e hoje muita gente curte andar em bilevel, se fala muito em bilevel, inclusive cresceu muito dentro do próprio wakeboard, né, o bilevel, que antes no começo acho que o bilevel era muito mais uma coisa do skate. E hoje em dia tem muito cable com altos setups de wakeboard mesmo, para andar em bilevel, né? E o nosso foi o primeiro no Brasil, depois vieram mais alguns. Hoje tem lá o do Zuki, tem o do Sunset, que ficou um tempo aberto. Né? A gente acho que está um pouco desativado, mas enfim, a gente acho que teve um papel legal para ajudar a popularizar esse negócio de andar em bilevel aqui no Brasil. E o bilevel é muito skate, né? Porque você pega o pessoal andando de street, na praça, pulando escada, descendo corrimão. E o bilevel é muito isso, né? Você está pulando um desnível de água ali, você está pulando de uma água, passando por cima de alguma coisa, pousando num outro lugar. Então, eu queria muito trazer isso para a gente ter aqui no Brasil. Bem legal, parabéns aí pelo pioneirismo. E a gente foi crescendo também aos poucos, né? Quando a gente comprou aqui o sítio, a gente até pulou um pouquinho dessa parte. A gente começou com um guincho. Então eu puxava os meninos, para mim era o maior desafio, né? Porque, aquele guincho, aquele negócio estranho, era meio... Eles carregavam esse guincho para todo lugar que a gente ia. Ele tava com guincho no carro. Aonde tinha um lago era oportunidade para andar. Então, isso que eu acho que é legal, assim, né? Da gente ter começado com guincho. Os primeiros meses do sítio era só o guincho. Aí... Fizemos 10 anos ano passado. Acho que foi uns 10 anos de 6, 8 meses depois que a gente comprou o sítio que a gente conseguiu montar o cable. Aí depois de um tempinho montamos o vestiário, porque nos primeiros meses o pessoal usava o cable e usava o banheiro da nossa casa. Não, foi mais, acho que foi um ano. E aí depois a gente conseguiu fazer os vestiários. Aluguei até a gente fez até festa, que choveu, parabéns, foi na minha sala, assim, sabe? Ah, que legal. Aí depois veio um salão. A gente foi crescendo. Área gourmet. Aí depois a gente reformou a piscina, aí... Parquinho, fizemos parquinho. Foi crescendo, né? A gente foi crescendo, inclusive também direcionando o negócio para o que a gente estava sentindo de necessidade do mercado, assim, até para ser um diferencial de atendimento. Então a gente sempre trabalhou mais com grupo fechado, né? A gente não fica aberto ao público só com hora marcada. Então normalmente você vende seu grupo, tipo, você aluga com exclusividade. Então desde o começo a gente já não queria ter restaurante, sim, um lugar mais... Né, cada um traz sua cor, né, não tava nessa pegada de ficar aberto ao público, sabe? Com o restaurante super funcionou. Mais intimista. Uma pegada mais família, mais intimista. Muito. A gente recebe muita família, festa, tipo grupo fechado, festa de aniversário, festa infantil. A criançada pira.
Puxar a Pira. criançada no cable é a coisa mais legal que A tem, gente faz porque muita festa de aniversário. eles se divertem muito, é muito gostoso. E ensinar eles, mostrar o esporte para eles é muito legal. E tem também a parte da brincadeira, né? Que a criançada vai sendo puxada de barriga, Vai e no vai deitada na stand-up. prancha, aí junta um monte em cima do stand-up, que aí o desafio é tentar chegar do outro lado, todo mundo de pé ainda, sem cair. Então tem toda a parte do esporte, tem a parte da brincadeira também, né? Que é muito legal. Então eu gosto de falar que no começo a gente era um cable park no sítio, e hoje em dia a gente é um sítio que tem um cable park. Sim. Então a gente agregou bastante coisa no nosso espaço, né? Para oferecer uma experiência mesmo. Hoje em dia a gente gosta de falar que a gente oferece uma experiência para os nossos clientes, né? Então uma coisa bastante legal por exemplo, a galera junta um grupinho de amigos, vem para fazer churrasco, curtir a piscina, curtir o lago, andar de wake, andar de stand-up. Então, é um espaço meio que dá para fazer bastante coisa, né? E eu vi que vocês fizeram umas renovações, parece que está bem adaptado para quem precisa de home office, é isso mesmo? Sim, a gente fez uma casinha de hospedagem, já faz um tempo que a gente estava querendo fazer, né? E uma casinha super gostosa, assim, são 2 quartos, a sala é uma sala super ampla, com espaço para home office. A internet normalmente é boa, mas a gente está na área rural, né? Então não tem como... mas hoje em dia é fibra, funciona muito bem. Assim, mas assim, uma tempestade, né? cai uma árvore e é cabo, um exemplo, né? Tipo, são coisas que não dependem muito da gente, mas... Mas normalmente funciona bem. Sim. Olha só, a qualidade da live tá rolando. Então, eu assisto bastante campeonatos online, a internet sempre funciona, sempre que a gente precisa usar, normalmente funciona. É aquela coisa, né? Às vezes... Não é São Paulo, né? Tipo, às vezes, né, acha que é uma no geral funciona muito bem. Então o pessoal pode vir trabalhar na casinha, a casinha tem um janelão com uma vista para o lado, então você fica ali no seu cantinho concentrado, mas você tá vendo... Você faz assim, você já vê a galera no rolê, assim, dá para ver o lago. Parece bem legal mesmo, eu vi, parece que a mesa é grandona, assim, tem um espaço bom, né, para trabalhar. Sim, tem um espaço bom para trabalhar. Tem TV Smart, né? Então a pessoa às vezes vem com família, a criançada quer assistir alguma coisa, tem um sofazão gostoso para se jogar lá no sofá. Mas o principal mesmo é o pessoal ficar do lado de fora, né? Sim. E curtir a área externa do sítio. Mas se precisar, né? Fazer o que tem que fazer para depois curtir. Então, mas daí por isso que tem um cantinho. Quem precisa vai lá, faz a reunião, faz o trabalho, faz a planilha, não sei o quê, terminou ali, dá uma saída lá fora e vai curtir. Para quem vem de fora, o aeroporto melhor seria o de Campinas mesmo ou não? Qual que é para chegar aí? O de Guarulhos está perto também, né? É Guarulhos mais perto, Guarulhos... né? Mais perto eu acho que é meio igual. Acho que é meio igual. Campinas aqui daqui no Nag é 1 hora, 1 hora e pouquinho, até o Viracopos é isso aí. Acho que dá meio na mesma, viu? Tanto faz chegar por Campinas ou chegar por Guarulhos. Eu acho que provavelmente vai compensar pagar passagem para Guarulhos, que costuma ser mais barato para lá do que para Campinas. Né? Sim, acho que vai muito da passagem, ou sei lá, de onde a pessoa está vindo, né? Não sei se todas as companhias pousam nos 2 aeroportos. Então, depende da viagem que a pessoa está fazendo. Para quem está sem carro, aí vamos supor, a pessoa chega lá no aeroporto, ela consegue pegar um ônibus... para poder chegar a Bragança, aí pega um Uber, como é que é? Não, ônibus não. Do aeroporto, um ônibus para Bragança? Não. Tem que ir para rodoviária. Não tem. Acho que teria a maioria da galera que vem de avião, aluga carro ou vem de Uber. Acho que... Não tem ônibus. Ônibus não tem. Aí teria que ir para uma rodoviária, pegar um ônibus para a rodoviária de Bragança. Sim, verdade. E aí é muito longe o aeroporto, não? De Guarulhos aqui dá entre 1 hora e 1h30. Não, só para saber, realmente faz sentido alugar o carro, né? Para quem quiser programar uma viagem. Assim, normalmente quando a gente viaja para andar, né, de wake ou wake skate, que seja, a gente sempre
leva um monte de tralha junto, né? É mala de roupa, é mala de prancha, é não sei o que, é não sei o que, é câmera, é blá, blá, blá. Então, às vezes é vantajoso você alugar um carro por conta dessa bagagem toda que a gente carrega, né? A questão também é que você pode aproveitar para fazer outros rolês, ir lá no Naga, né? Sim. Aqui a gente está 15 minutos, a gente tem tá bem pertinho do as mar marinas também. aqui na represa, tem a Escola do Marreco, tem o Valim, que tem barco, então o pessoal fica hospedado aqui, tem várias outras atividades para fazer também, sabe? Baladinhas. Tem o Busca Vida aqui do lado, de que é sábado, bem legal. que é clássico, né? O Busca Vida é um lugar muito bacana. Tem, enfim, a gente está pertinho de Joanópolis, está pertinho de vários lugares que são turísticos, né? Então, o pessoal pode se hospedar bastante coisa aqui, pra fazer. curtir o cable, curtir o sítio e fazer outros passeios na região também, né? Então, às vezes, um carro é bacana por conta disso, né? Que você tem mais liberdade para fazer esses passeios todos. E esse rolê na represa, você chega a dar aula de wake skate na represa ou não? Tudo é questão de combinar. Eu não tenho aula na represa por conta de não ter o barco. Mas o que a gente já fez, eu já fui dar aula para clientes que são da região que tem barco na represa, eu já fui encontrar o pessoal lá para fazer aula. Então é uma coisa que dá para combinar. Eu não tenho o meu próprio barco, mas enfim, eu tenho condições de ensinar num jet ski, num guincho, num barco, num cable. Isso é muito legal, né? Porque o jet ski é bem mais barato do que o barco. Então, isso inclusive é uma coisa muito legal do wake skate, que a gente tem uma facilidade maior para andar, né? A gente não depende de uma marola grande ou de um obstáculo grande, que normalmente o wake demanda, né? A gente, com qualquer barquinho que, né, tem força suficiente para levar a gente sendo rebocado, a gente pode se divertir, né? Porque tem todos os flat tricks que a gente fala, né? Que são as manobras de solo do skate, que a gente pode fazer tudo, então, qualquer barquinho que tem força suficiente para levantar a gente, já dá para se divertir bastante. Quais seriam as primeiras manobras que o iniciante aprende no wake skate? Qual seria a melhor ordem, assim, na sua opinião? As primeiras, acho que o mais básico, que também acaba sendo o mais importante, é o ollie, né? Assim como no skate, muita coisa depende do ollie. Então, ter um bom ollie é a minha primeira dica para quem está começando. Foca bastante no ollie, porque o ollie vai te abrir portas para fazer muita coisa. Aí tem o Surface 180, né? Para frontside ou backside, que seria como se fosse um slide, né? Na água, você só desliza a prancha. Body varial, é uma manobra também que parece um ollie. E aí já vem os showbits, né? Tem gente que chama varial, que vem do skate, tem gente que chama showbit. Eu gosto de falar showbit. Showbit de back e showbit de front. Essas seriam, acho que, as primeiras manobras. Legal. Mas isso vai de cada um, né? Porque cada um tem uma facilidade, né? Nem sempre o que é mais fácil para mim vai ser mais fácil para você. Então, quando o pessoal vem para bem iniciante, assim, que aprender essas coisas, você fala, tem o ollie, você tem que trocar de base, você tem que fazer essas coisinhas, só que às vezes o cara tem mais facilidade para fazer o showbit, às vezes tem mais facilidade para fazer o Surface 180, às vezes faz o ollie, então não tem uma sequência certinha. Você precisa aprender tal coisa primeiro, depois você vai para essa. Não, cada um é cada um, né? Então, mas o ollie seria, acho que, o fundamental, assim, porque o ollie que vai te trazer toda a base para fazer o restante das manobras. Quando você entra no obstáculo, você sempre vai entrar de ollie com wake skate ou entra rampando mesmo? Ou tanto faz? Tipo assim, existem as duas possibilidades? Tem as duas opções. Depende do tipo de obstáculo. O Luiz Bauer, em Ginas, está perguntando, difícil voltar depois da lesão no tornozelo? É difícil, mas ao mesmo tempo eu estou encarando como um desafio. Então, é mais um desafio da minha carreira, assim, de wake skater, sabe? Mas é difícil, porque estou tendo que... A gente perde um pouco como é que é? Um pouco da confiança, sabe? Porque eu
tô tendo que... Tem muita coisa que eu ainda tô bloqueado de manobra, que eu ainda não voltei a fazer depois da minha lesão. Mas eu consegui esses dias voltar a acertar o flip de front, que foi a manobra onde eu me machuquei. Oh, nossa, mas ter Então, coragem para essa é especial. quebrei aquele medo de tentar a mesma manobra de novo. Então, consegui acertar ela de novo. Então, assim, é um processo. No começo foi muito chato, a gente sempre fica para baixo, né? Não tem jeito. Fiquei 3, 4 meses parado aí, mas agora é isso. Tô de volta, tô na água de novo, então tá tudo bem, deu tudo certo e bola pra frente. É ligamento? Eu quebrei o tornozelo, não chegou a machucar o ligamento. Eu dei muita sorte, na verdade. Porque do jeito que eu caí, eu poderia ter me arrebentado. Tudo, assim, podia ter ido o joelho pro espaço, o tornozelo. Aí eu quebrei o ossinho de fora do tornozelo, eu nunca lembro o nome, acho que não sei se é fíbula, tíbia, putz, sabe Aquela bolinha, aquele ossinho. aquela ossinho do tornozelo? Foi logo em cima dele, assim, o osso do lado de fora da perna, né? Eu não sei, eu nunca lembro o nome dele. Mas foi só a fratura, porque eu justamente eu caí fazendo espacate, um pé dentro, um pé fora da prancha, eu abri o espacate pro lado e aí acabei tendo a fratura. Mas, pô, poderia ter destruído todos os ligamentos, poderia ter arrebentado o joelho. Foi só a fratura, então foi de boa, sabe? E faz parte, né? É uma coisa que chegou a minha vez, né? E foi a primeira depois de tantos anos, né? Então, durou? Uma hora acontece. Faz parte, tá bom, já Não, eu mais sei uma bem. história pra contar, né? Eu sei bem, eu quebrei também, tornozelo é muito ruim. Então, é uma história pra contar, né? Agora, mas tô aqui. Agora eu tô curioso pra saber, quando eu for viajar, se eu vou disparar o alarme do raio-x no aeroporto. Vai com a placa no banco. Mas eu acho que não vai disparar não, porque me falaram que hoje em dia o material que é usado não dispara mais esses raios-x, então não vai ter problema. O Lucas Vieira tá falando que o Sítio Paulista é a Disney do wake skate. É a Disney, então, mas como a Disney precisa da galera para ir curtir a Disney, a gente também precisa dos clientes para vir curtir o sítio. Então, Lucas, vem mais, meu! Vamos! Ele tá perguntando também aqui, qual a manobra mais casca que você já mandou descendo o gap? Descendo o gap foi flip de front. Frontside flip. A mesma manobra que eu me machuquei. Ele aproveitou e já respondeu aqui sobre o deslocamento do aeroporto, que ele já foi de Uber de Guarulhos para o sítio e nem ficou tão caro assim. Então, aí, tá vendo? Às vezes o pessoal se reorganiza e vem de grupo, aí o pessoal racha o Uber, né? Racha o táxi, o Uber, essas coisas não fica tão caro. Ou até aluga um carro mesmo, né? Porque acho que ele veio sozinho, acho que a última vez, por isso que ele pegou o Uber. Mas se você vem em um grupo, aí compensa, aluga o carro, racha entre todo mundo e tal, e fica... Mas tá vendo? O Uber é uma possibilidade boa também, ó. E uma pergunta, todo mundo que vai pro wake skate veio do skate ou isso não é verdade? Não é verdade. Facilita, né? Eu costumo falar que todo esporte de prancha, um complementa o outro. Então, se você tem qualquer experiência em qualquer outro, você vai ter uma facilidade maior do que alguém que nunca fez nada, né? Mas eu já ensinei muita gente que nunca tinha contato nenhum, com prancha nenhuma. Acho que a maioria dos nossos clientes que a gente recebe em grupo grande, festa que a gente faz, tirando os que sempre voltam, porque graças a Deus todo mundo que vem volta, é novo, assim, né? Tipo, nunca praticou, fez uma vez, então, né? A maioria não tem a base de outro esporte, assim, tipo de wake ou de skate mesmo. Inclusive meninas. Tá? Porque às vezes vem a galera, as meninas ficam sempre mais naquela, será que eu vou? Não sei, acho que eu não vou conseguir. Eu falo, vai, tenta. Elas adoram, tem muitas vezes que elas conseguem de primeira, de segunda, assim, sabe? Então o pessoal senta ali, se escuta as instruções que a gente fala direitinho, o pessoal normalmente vai. Mesmo quem nunca teve nenhuma
experiência com qualquer outro tipo de prancha. Até de fazer a curva no primeiro rolê, já aconteceu, sabe? Você fala, nossa, você nunca andou, fez a curva. É muito jeito, né? Sim. Muito... E é muito, assim, como a gente já pratica, né? A gente já sabe como fazer. Então a gente tenta passar isso para as pessoas da melhor maneira possível, porque aí se ela entende direitinho o que fazer e respeitando o tempo, né, das coisas, porque às vezes a pessoa até entende como faz, mas aí levanta muito rápido ou levanta muito devagar. Então tem o tempo certinho também, né, de você fazer as coisas ali. Então quando a pessoa entende, ela levanta, vai embora rapidinho e já sai se divertindo. É muito legal. E ver que as pessoas conseguem é muito recompensador, assim, sabe? Eu sinto uma bem. Você fala, pô, que legal. Normalmente, quase todo mundo que vem andar consegue andar, vai embora feliz, sabe? Então é muito gostoso. Muito difícil quem vem e não consegue, assim, não levanta. Legal. E olha, não, tem muitas vezes que as pessoas não... Eu já vi no wake mesmo, que a prancha é presa. Pô, vocês estão conseguindo isso no wake skate? Primeira vez que eu fui no Naga com ele, primeiro no Naga e de barco eu não levantei. Né? Mas o Naga foi com aquela prancha que você só encaixa o pé, aquela né? sapatilha, né? E tentei no full size, foi no 2D mesmo, porque o outro, acho que eu tentei uma, duas vezes. Mas então, é o que eu gosto de falar pro pessoal, né? Isso é muito de cada um. Cada um tem um tempo de aprendizado, cada um vai ter o tempo de entender ali como faz. E então você não pode ficar com vergonha, ou eu não vou porque vão achar isso ou achar mas aquilo. no barco dá vergonha. Quando, mas não pode quando é só você que não que sabe andar. Mas aqui, você cai. Aí a pessoa faz a maior volta para te resgatar. Aí você logo cai. Aí você... Mas todo mundo cai. Não, eu sei, mas dá uma vergonha. Isso é isso que eu falo, que todo mundo aprendeu um dia. E todo mundo a gente acha que não, mas dá. Faz parte, tem que ir pra água mesmo, meter a cara lá e tá. Eu acho assim, até já a gente trocou uma ideia, teve um psicólogo do esporte que veio para uma das lives e a gente tocou nesse assunto, realmente o quanto que as pessoas às vezes deixam de evoluir porque estão com vergonha, né, das outras pessoas. Então, assim, o nosso esquema de funcionar, como a gente trabalha só com agendamento, grupos fechados normalmente, eu sempre falo, aqui só tá a gente, não tem pressão nenhuma, vai lá, então falar, então eu me sinto mais à vontade. Muita gente fala, nossa, eu me sinto super mais à vontade que se tivesse várias pessoas que eu não conheço e que já andam, se eu tivesse aqui tentando, né? Verdade, não tinha parado para pensar nisso aí. Aqui a Dileuza Andrade tá falando, a casinha é super perfeita, ficamos lá por 3 dias, super aconchegante, recepção fora de série, super indico. Somos de Mogi. Já veio. Volta logo! Muito legal. Você está convidada para vir conhecer a nossa casinha também. Quando vier para os lados de cá, sim, fazer uma sessão aqui. Vi o esquema do home office lá, fiquei interessada. Então, já vem fazer um teste aqui, no nosso home office. E não é só o home office, assim, de diferencial, né? Mas, assim, a gente oferece roupa de cama, toalha, tipo, né? Toda a linha de enxoval, então não precisa trazer. O cobertor é super elogiado. Nossa, também, super. Adoro. A cama é grande, enorme, não é cama de casal apertadinho. Mas também a gente disponibiliza, quando a pessoa quer, uma ajudante de cozinha. Então, traz uma experiência diferente para grupo, porque, assim, é meio que você tá num hotel, que eu quero dizer assim, você tem várias comunidades de um hotel, mas você tem a liberdade de estar numa casa e ter alguém ali que pode cozinhar para você, lavar toda a sua louça, para você curtir o dia, entendeu? Porque tem um pouco isso, né? Tipo, você não tem um restaurante, mas você tem o trabalho, que a pessoa tem o trabalho de cozinhar, ou você fica ali preso, né? Então a gente disponibiliza também, se a pessoa quer, uma ajudante, para ela não precisar fazer nada, só curtir. Muito legal isso. Chegou mais uma pergunta. Patas ainda tem alguma dream trick? Do Lucas. Tem várias, né? Conta pra gente aí. Eu acertei
já alguns hard flips subindo o gap, eu preciso agora acertar ele descendo. Backside flip, flip 360, mas acho que a manobra dos sonhos é o flip 36 mesmo, é o que a gente chama de triflip, né? Parece difícil. É um show de 360 com o flip junto. Então... Você pousa com a mão nas costas ou passando renda? Não, essa pousa com a mão da frente mesmo. Ah, sim. Mas... E uma pergunta, eu até tenho lá na feira do Wake uma listinha, assim, com uma relação de peso e altura, que é uma referência para a pessoa comprar a prancha de Wake. Eu nunca vi isso no Wake Skate. Talvez, assim, foi falta de pesquisar o suficiente. Mas você sabe me dizer, assim, mais ou menos, como que você faz para ajudar alguém a escolher o tamanho certo da prancha de Wake Skate? Então, o Wake Skate, ele não tem tanta variação de tamanho que nem tem no Wake, né? O Wake tem uma variação de tamanho bem maior. Hoje em dia, no Wake Skate, a gente sempre fala em polegadas. Então, normalmente as pranchas vão de 38 a 41 polegadas. Aí, o que acontece com a prancha? Não tem uma regra. É que nem no skate. A gente tem que se sentir bem com o que está andando. E aí, o que eu costumo falar para quem está começando? Tenta, antes de comprar a sua primeira prancha, andar no máximo de pranchas diferentes que você conseguir. Porque só assim você vai perceber qual é que você mais se identificou ali, sabe? Mas uma coisa que eu percebi nesses anos todos andando foi que a prancha maior, ela é mais fácil de você pousar as coisas. Mas você anda fazendo mais esforço, porque é uma prancha mais pesada. Uhum. E a prancha menor, ela facilita para fazer as manobras, mas ela tem um pouso mais difícil. Então, se você está começando, procura uma prancha um pouco maior, porque o pouso no começo, quando a gente está evoluindo, é muito importante. Aí, quando isso foi comigo, né? Conforme eu fui evoluindo, eu fui diminuindo cada vez mais o tamanho da prancha. Eu comecei com uma prancha 42, hoje eu ando com uma prancha 38,5. Então, É o contrário do Wake, né? A galera vai evoluindo e vai querendo prancha maior. então, porque assim, eu fui, pelo menos eu, né? Eu, não sei se para todo mundo é assim, mas conforme eu fui evoluindo, eu fui sentindo que eu diminuía o tamanho da prancha, eu fazia muito menos esforço para andar. As coisas saem com mais facilidade, as manobras saem com mais facilidade. No começo, o pouso fica um pouco mais difícil, porque é uma prancha mais arisca, né? A prancha menor, ela é mais arisca de você controlar. Então, às vezes, você perde o pouso, porque principalmente no Wake não tem isso, né? Porque como a gente está preso na prancha, a gente consegue salvar as manobras com muito mais facilidade do que no Wake Skate. Para a gente salvar no Wake Skate é muito mais difícil, né? Porque a gente está solto, qualquer coisinha a gente já desconecta da prancha e caiu. Então... Só o Daniel Grant. o Daniel Grant é o mestre das salvadas, né? Cada um. Nossa, ele veio aqui, foi incrível, incrível. Mas o impressionante, eu ficava assim, ó, como ele consegue? O Daniel Grant é meio ET, né? Ele andou muito e praticamente tudo que ele acertou foi de primeira tentativa, assim, foi muito incrível de vez. Que isso? Eu vi o vídeo dele, tem um dos vídeos aí do Cable, né? Tem. Já alguns caras já vieram andar, alguns caras de fora, assim, já vieram andar. E vamos ver se até o final do ano a gente consegue fazer mais uma baguncinha aí pra ver se junta o pessoal de novo pra vir andar de novo. E como você escolhe a prancha de Wake Skate? Quais são as características que você considera ideais na sua prancha de Wake Skate? Então, eu gosto muito da prancha de madeira. Tem gente que gosta da prancha de fibra, pela durabilidade, mas eu gosto da madeira. Não sei se é porque eu venho do skate, mas a madeira na água, é engraçado falar isso, mas é o feeling que a gente tem da madeira na água é diferente do que a prancha de fibra. Então eu gosto muito da prancha de madeira. Mas hoje em dia não tem muitas alternativas, né? Ou é a fibra, que tem acho que 2 modelos, que seria a tal do Daniel Grant e
a do Reed Hansen, que eu acho que é fibra também. E o resto, todas as outras hoje em dia é tudo madeira. Então, a gente não tem muitas alternativas, mas é que nem você vê, o shape de skate é tudo de madeira, né? Tem tamanhos variados, mas o material é sempre o mesmo. Eu acho que o skate está caminhando, o wake skate está caminhando para isso aí também. Então, Não tem aquela variação... Perdão. Normalmente são pranchas de madeira. Não tem aquela variação de rocker que tem no wake? Putz, hoje em dia é tudo muito igual. É tudo igual. Então, eles falam que tem o rocker de 3 estágios, né? Então, são praticamente todas elas assim. Então, o que muda é a marca, é o nome de quem está ali na prancha, o modelo, mas o modelo de desenho, né? Porque o modelo de outline, de shape, é praticamente igual, muda muito pouco de uma para outra. Então é mais simples, né? Não tem tantas opções. É mais simples, mas é o que eu falei. Acho que a coisa mais importante antes de você comprar sua primeira prancha é tentar andar com pranchas diferentes para você ver qual que você se identifica mais. E qual que é a tua relação com a Fatitese? Existe aí uma parceria? Sim, eu uso as pranchas deles desde 2020. O Mike lá, que é o dono da Fatitese, ele queria alguém que representasse a marca aqui no Brasil, né? Alguém que usasse as pranchas da Fatitese aqui na América do Sul, no Brasil, para divulgar, né, a prancha, porque eles são da Itália, é uma prancha feita na Itália, inclusive, hoje em dia acho que está entre as 3 melhores marcas de prancha do mundo. E ele queria alguém aqui no Brasil para andar com as pranchas dele. E aí ele me procurou um tempo atrás, em comecinho de 2020, me oferecendo essa parceria. Então, eu não sou um atleta profissional contratado da marca, mas eu tenho um apoio deles muito legal. Eu estou já na minha 3ª prancha, desde que a gente começou essa parceria. Então, normalmente, todo ano, todo começo de temporada, quando ele lança a linha nova de pranchas, eu ganho uma prancha nova. E legal. Eu estou muito feliz, porque é uma prancha muito boa. E já tem uma galera aqui andando com ela, né? Já tem algumas pessoas nossa parceria já vendeu alguns frutos, que a gente já conseguiu introduzir a marca aqui no Brasil, já conseguiu que algumas pessoas comecem a usar, inclusive todo mundo que está usando está curtindo a prancha, isso é muito bacana. Então você vê que o desenho da prancha, o outline, né, o shape da prancha é muito bom, o material usado é muito bom, que eu tenho desde a minha primeira prancha, e a minha primeira eu usei com aquela ideia de vou usar para destruir, para testar, sabe? Eu usei sem cuidado algum. E ela tá lá, tá arriscado, o desenho embaixo tá todo arriscado por conta de obstáculos e tudo mais. Mas se você pega a prancha hoje, ela tá inteira, ela tá íntegra, sabe? Ela não tá fofa, cheia de água. É uma prancha que não tá empenada, ela continua firme, ela continua tendo um pop bom ali para fazer o olho. Então, eu estou muito feliz porque a Fatitese está investindo muito no esporte, está trazendo muita coisa bacana pro wake skate. E é uma prancha muito boa, eu recomendo. E você está vendendo, revendendo ou não? Então, normalmente eu tenho algumas aqui, a pronta entrega. Então, ele me manda uma remessa de pranchas e aí eu tenho algumas. No momento eu estou sem nenhuma, porque a gente já conseguiu vender todas que estavam aqui. Mas normalmente sim, eu tenho... Não costumo ter o ano todo. Somos assim, tem sempre. Porque isso é uma coisa muito comum ainda na indústria do wake skate. O pessoal produz um número limitado de pranchas por temporada. Então, eles vão fazer, sei lá, 100, 200 pranchas, vai distribuir essas pranchas. Quando acabar essas pranchas, eles já vão pensar na próxima temporada, no modelo do ano que vem. Então, não é uma coisa que a gente tem o ano todo, mas normalmente durante alguns meses do ano a gente sempre tem. E como é que faz para saber eu tenho pranchas aqui usadas, né, para o pessoal testar. Então, se você quiser testar, eu tenho de tamanhos variados aqui para testar. Então, se você quiser vir andar, eu tenho a prancha aqui para te emprestar. E aí, se interessou, eu quero a prancha. Eu posso fazer um pedido
Se eu não tiver no momento, eu peço. E hoje em dia dá para ser feito o pedido direto no site da Fatitese também. Eles entregam aqui no Brasil. Eu consigo com um preço um pouquinho diferenciado, né? Do que se você comprar direto no site, vai sair um pouquinho mais caro do que comprar comigo. Então, melhor te mandar uma mensagem. Mas a ideia é eu sempre ter as pranchas. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai sempre procurar, sempre ter um estoquezinho aqui. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Mas a ideia é daqui a um tempo ter sempre umas pranchas à disposição aqui. Então aí, galera, quem precisar de wake skate, manda mensagem lá no Pode sítio procurar. Paulo, ou pro André, ou pra Thaís. Vai fazer um teste antes. Pode vir fazer um teste, vem andar na prancha nos obstáculos, vem sentir ela na água como que é, pegar ela na mão, que isso é muito legal, né? Antes da gente comprar uma prancha, a gente pegar ela na mão, sentir, andar. Com certeza. E assim, quanto tempo dura o equipamento de wake skate? Então, depende muito do uso, né? Mas, por exemplo, eu uso muito nesse setup que a gente tem em casa, eu gosto de falar que eu ando muito de street, né? Porque esse formato que a gente tem aqui é muito street mesmo, pensando em skate street, e detona muito a prancha, né? Porque a prancha bate toda hora, a gente cai muito, né? Então a prancha tá toda hora batendo em slider, batendo em viga de madeira, em não sei o que, blá, blá, blá. E ó, eu tenho, que nem eu falei, a minha primeira prancha, se eu quiser, eu pego ela e saio andando com ela como se fosse a minha atual hoje. Então, ela foi bem surrada e já tá aí, com 3 anos de uso, tá inteirinha. Mas é uma coisa que, às vezes, dependendo, se você der azar, ela pode bater na borda, em alguma coisa de ferro, enfim, sei lá. Às vezes dá uma lascada, trinca, às vezes quebra, que nem um skate, né? Não quebra tão fácil quanto um shape de skate, mas Acho que aqui tá sempre passível de quebrar. nunca quebrou aqui já? Uma prancha Não, de wake nunca skate? quebrou. Nunca quebrou. Quebrar, sim, tipo, igual já vi de wake. De inutilizar, se putz, quebrou a prancha, não dá mais para usar. Isso é muito difícil acontecer. Às vezes lasca, aí com uma lasca ela vai infiltrando água, aí depois de alguns meses ela fica meio Mais pesada, mole, né? fica cheia d'água, fica pesada. Mas normalmente a durabilidade dos skates são boas. Por exemplo, se o cara só usa de barco, e não bate em obstáculo, não pega nada, vai durar o resto da vida. É só cuidar bem, né? Uma coisa que eu costumo falar, para não deixar a prancha no sol. Se deixa a prancha lá o dia inteiro no sol, ela vai ficar ressecando, ela vai ficar torrando lá no sol, né? Então, enquanto você está usando, beleza, mas parou de usar a prancha, guarda num lugar, na sombra, né? Até por conta da lixa, que às vezes faz bolha na lixa. Por causa do E a sol. lixa você tem que trocar de tempos em tempos, igual o skate? Como é que é? Sim, mas normalmente ela tem uma durabilidade bem boa. É, uma lixa boa, né? Se for uma lixa boa, ela tem uma durabilidade boa. Tipo, Então, tem aquela Jessup, que é a famosa marca de lixa de skate. Eles têm lixa tamanho de wake skate, tem aquela Mob Grip também, que é outra marca de skate que também. E se você não achar uma padrão de wake skate, você pode comprar lixa de skate, compra 2 folhas de lixa e põe. Isso é qualquer lixa que seja de base emborrachada, né, para não desfazer na água, qualquer lixa serve. Ele teve umas pranchas, inclusive, que eles fez uns desenhos da lixa. Tipo, Sim, ele recortou e fez um... Não era que nem tá hoje, que inteiriço de lixa, era tipo um... Que isso era muito comum, né? Ele recortou. Sei lá, no final dos anos Era 80, legal. começo dos anos 90, a gente fazia muito isso, de fazer desenhos na lixa para pôr no skate. E aí eu resgatei isso e eu fiz bastante isso, de cortar a lixa toda e fazer uns desenhos com a lixa para fazer um estilo na prancha. personalizar, né? Massa. Você faz no papel, assim, faz com a caneta e depois corta. Normalmente eu vou com a tesoura já cortando na hora ali mesmo e... No improviso, saiu. Aí saiu. Se eu fizer isso, não vai prestar. Também não. Mas as dele ficavam legais. Mas... Eu até vi umas que não ficaram tão legais, mas ficaram bem legais, né? Faz parte. Você Mas vai- daí de você tempos vai em tempos é só trocar, né? Se a lixa gastou, a gente vai lá, arranca a lixa e põe outra. Você vai se
acostumando também, né? Sim. É igual quando a gente corta o cabelo fica uma droga, quando pinta o cabelo fica ruim, vai passando o tempo e fala, ah, tá bom. Uma pergunta, como que funcionam as clínicas de wake skate aí? Então, a gente já fez algumas clínicas para passar o fim de semana, para passar um dia. E atualmente a gente não tem nenhuma clínica programada, assim, clínica mesmo. A gente fez agora em junho um Wake Skate Camp, que era a ideia de passar a galera vir, passar o fim de semana hospedado na casinha, aqui inclusive, com alimentação e session incluso. Então foi bem legal, a gente juntou um grupinho, a gente andou pra caramba. Sábado à noite a gente fez uma pizza aqui no nosso salão, na área gourmet, ali tem forno de pizza, né? Então a gente fez pizza de noite, então deu uma confraternizada ali que foi muito bacana. Vocês sabem E a ideia... fazer pizza? Vocês são chiques demais. a gente faz E ele é o pizzaiolo. Olha! quando você vier a gente vai fazer uma pizza. Você gosta de pizza? Eu adoro, eu sou Então. vegetariana. A gente faz uma pizzinha quando vocês vierem pra cá. Top. E aí, em outubro, eu tô querendo fazer uma segunda edição desse Wake Skate Camp. Eu vou depois passar a data no Instagram pro pessoal, mas quem estiver aí ouvindo e já quiser se programar, a gente ainda não sabe qual é o final de semana, mas vai ser no mês de outubro. Então, normalmente o pessoal já se programa para chegar na sexta-feira de noite e vai embora no domingo de tardezinha. Aí, Tem dia das crianças, né? o Wake Skate e comida boa. Você vai fazer no dia das crianças, no feriado do dia das crianças ou não? Não tem a ver com isso. Não sei. A gente ainda não... Porque normalmente a gente deixa feriados, essas coisas, com a data livre pro pessoal, se o pessoal quiser alugar a casinha, vir praticar, a gente prefere sempre fazer esses nossos eventinhos num final a de gente semana não normal. pensou, na verdade, ainda na logística, né? Precisa ver meio que... Começou a ver logo, né? Tá em cima já. Mas enfim, vai ser no mês de outubro. Aí o final de semana ainda não tá certinho, mas vai ser no mês de outubro. E como funciona? São seis vagas para andar de skate. Quem quiser vir para só curtir o final de semana pode vir também. Mas a ideia é pouca gente para andar mesmo, para a gente ter bastante tempo para andar mesmo. Então é bem focado em quem quiser evoluir, quem quiser treinar, quem quiser aprender, é um bom momento. A gente filma, né? Tira foto, então a ideia é bem aproveitar o dia para andar mesmo, ficar o dia todo na água. Deixa eu contar uma curiosidade. A nossa primeira clínica de wake skate, o pessoal ficou hospedado na nossa casa. Por isso até que a gente ainda tá voltando, né? Porque agora que a gente tá com hospedagem, que a gente vai começar a formatar de novo alguns eventinhos assim. Mas o pessoal ficou em casa, hospedado. E era um cliente já do André de quando ele tinha a pista de skate em São Paulo. Sim, então, uns anos atrás eu tive uma piscina de skate, né? Olha que legal. Olha, gente, faltou essa parte. É o Kate. O Kate, hoje em dia, ele Kate. tá morando na Austrália com a família. A esposa dele foi trabalhar lá na Austrália. Mas ele era meu cliente lá de São Paulo, na pista de skate. E ele veio conhecer Eles ficaram o na nossa casa. Que legal. Eles vieram várias vezes andar, inclusive. Aí na nossa primeira clínica foi com o grupinho deles. Então foi muito bacana. E aí agora a gente tá querendo retomar isso, né? Sim. Que história é essa da pista de skate? Conta pra gente. Quanto tempo você teve a pista de skate? Acho que foi de 2004 a 2006, mais ou menos, que durou. Teve vida curta, mas foi bem intensa, assim, foi bem legal. Top. Você dava aula? Eu dava aula também para crianças, só que assim, eu tava, acho que, um pouco adiantado no tempo, sabe? Se fosse hoje em dia, eu teria muito mais alunos, porque acho que ainda naquela época não Ele tinha queria mais andar. explodido isso. Não, hoje em dia todo mundo quer andar de skate. Hoje em dia o skate virou moda, todo mundo quer andar de skate, né? Uns anos atrás não era tanto, assim, tava começando esse movimento, sabe? Então... 20 anos atrás, você quer dizer, né? Então, foi em 94... Há 30 anos atrás. Não. 94. A gente tá em 2020. Todo mundo calculando. Não, 2004.
Ah, 2004, 2004. desculpa, foi de 2004 Ah, a tá. 2006. Não faz tanto tempo assim. Faz 20 anos. É, faz 20 anos. Faz 20 anos. Imagina. Mas então, é que eu tava num lugar ali que o aluguel era muito caro, era meio jovenzão ainda, não me programei muito. Então, não teve Não, umas e coisas 20 que anos deram meio atrás não era errado. como hoje, Aí da por isso que galera a pista andar. acabou. Mas você vê, desde essa época eu já tinha esse negócio de devolver para o esporte um pouco do que ele trouxe para mim. Então, já teve isso com a pista de skate, agora está tendo com o sítio, com o cable. E é isso, eu fiz o cable para eu andar e para eu ensinar as pessoas também, para eu trazer o esporte para mais gente, né? E como vocês se conheceram? Ah, Isso eu vou deixar para ela contar. então, na verdade, o André era muito amigo da minha prima. A prima dela foi a Cupida. É. E aí, por muito tempo, anos inclusive, mais de 10, 15 anos, não sei, ela sempre falou pra gente, pra mim e pra ele individualmente, que a gente tinha que se conhecer, que a gente combinava e tudo mais. E aí nunca foi um momento, tanto é que ela, quando ela casou, a gente estava no altar, eu acompanhada e ele acompanhado no casamento dela. Não. Porque, e aí, A gente foi padrinho e nem a sabia, gente foi nem se padrinho e, conhecia. meu, nem... E ele namorava na época, então depois disso, ela sempre falou, eu tenho uma amiga que eu tenho que te apresentar, mas sabe quando a vida não bate? E aí, num certo momento, a gente se encontrou, mas nem foi muito combinado, assim, eu acho que da parte dela, sim, né? Porque ela já estava falando de novo, né? Você tem que conhecer, tem que conhecer, tem que conhecer. E aí, ele se apaixonou. Cheguei um dia na casa da minha irmã. Cheguei um dia na casa da minha irmã, na hora do almoço, tava a Denise, que é a prima dela, e ela lá na casa da minha irmã. Aí eu entrei assim, ela ficou toda sem graça, sabe? Daí eu já me liguei na hora que era ela. Oh. Aí ele foi dar uma carona pra gente, o percurso era de 2 minutos. Ele, tipo, era daqui a aqui, ele fez assim, ó. Fiz um caminho de 22. Esperto. Aí começou tudo daí. Aí logo depois eu tava com a minha prima, ele ligou perguntando. E aí foi, né? Foi. E aí os dois de São Paulo, e quando a gente resolveu, tipo, vamos ficar juntos, vamos constituir família e tal, e a gente decidiu, tipo, mudar a área de trabalho e buscar um espaço com lago pra gente já montar o cable pra o Wake Skate, tipo, já tava, né, com a ideia, a gente só não sabia ainda como o sítio ia andar, o formato que ele ia andar, porque eu meio que joguei pro universo, assim, tipo, aqui, ó. E depois de 12 anos juntos, 12 ou 13 anos juntos? Ai, vixe, essa pergunta. Depois de 12 anos. 13. Não, vai fazer 13. 13 anos juntos, agora tem. Não, quando tem eu e o papai estamos juntos. Agora tem mais essa aqui, ó. Dá oi pra tia. Oi. E ela tá fazendo... E aí, você anda de wake skate também? Ela anda de wake skate só no verão, porque ela tem preguiça de entrar na água gelada. Mas ela tá fazendo skate. E agora ela faz a linha de skate aqui na Backside, que é uma escolinha aqui que tem em Bragança. E tá super animada, e acho que agora quando esquentar, que agora tá frio, né? A água tá gelada, então eu nem fico falando pra ela andar comigo. Mas no verão ela vai. E ela já tá quase fazendo a curva. Ela já levanta sozinha de dentro da água. Eu já tentei fazer a curva. Aprendendo a fazer a curva e aprendendo a fazer os olhos. Eu já quase fiz a curva, só que um de vocês que tava me puxando, eu quase fiz, só que daí vocês pararam. Porque chega lá, o sistema para, né? Senão você vai parar na grama. Pode voltar pra você. Não, mas eu tava já no... Mas aqui tem um sistema de segurança, que no fim tem um sistema de segurança que para. Então, se você demora muito na cavada ou tá muito pro fim, ele para. Porque senão, né? Bate na torre, não tem isso? Sim. Pra não bater na torre. Eu achei engraçadíssimo. Eu fiz, mas vocês me atrapalharam. Gente, tem alguma pergunta, pessoal? Vamos fazer pergunta aí. Vê se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer.
qual seria o tênis ideal para andar de wake skate? Tem isso? Faz muita diferença? Como que é? Ah, normalmente a gente usa tênis de skate. Então, putz, qualquer Vans, qualquer É, um tênis mais DC, leve também, né? qualquer Porque ele inchado. Adidas. A única coisa que eu ia falar é isso. O tênis, quando ele é muito fofinho, aqueles tênis que são muito acolchoados, às vezes eles ficam pesados, porque enche de água e aí fica pesado no pé. Então procura um tênis que não seja tão acolchoado, mas normalmente qualquer tênis de skate funciona. Não, qualquer Então, tênis, na verdade. Não precisa necessariamente ser um de skate, mas o de skate tem um solado que às vezes é mais indicado para lixa, né, essas coisas. Então, normalmente eu sempre indico o pessoal usar um tênis de skate. Mas tem uma questão também que a gente tem uma pranchinha aqui para quem é iniciante que não precisa de tênis. Assim, sim, existem pranchas com EVA em cima. É. Em vez de ser lixa, ela tem um EVA. Então você dá para consegue ir andar descalço, mas não, né, não é uma prancha mais profissional, é uma prancha bem iniciante, assim, né? Sim, é mais para ficar em pé. sim, mais para aprender os fundamentos mais básicos ali, né? Aprender a Criança. segurar a prancha no pé ali, esperar o cabo esticar e aí levantar. Mas a partir do momento que a pessoa aprende a levantar e tá, e agora, o que eu faço? Quero fazer alguma coisa, quero evoluir, aí a gente já passa para a prancha de madeira, que é o que ela vai ter daquele momento para frente, né? Porque se você gosta do esporte, Sim. você quer evoluir, já tem que... Não precisa ser uma prancha novinha, você pode comprar no começo uma prancha usada, mas já é legal ser uma prancha mais certinha, né? Uma prancha com uma performance boa, então Legal. aí você vai ter mais facilidade para andar também. Deixa eu ver aqui se tem pergunta do pessoal. Perguntas. O Luiz Petito perguntou quais as dificuldades das manobras do cable versus do barco. Então, no barco, a gente tem o wake to wake, né? Que é saltar de uma marola para outra. E a gente de skate é muito legal também ficar brincando no lip ali da onda. Então a gente pode ficar brincando como se fosse um obstáculo infinito ali, que você vai só brincando na marola mesmo, sem ficar saltando. E o cable tem os obstáculos, né? Então são dois rolês bem distintos. Eu adoro andar no barco. Eu comecei andando no barco, né? Na época que eu comecei, não tinha cable ainda aqui no Brasil. Cable no Brasil, inclusive, é uma coisa bem recente, né? Mas quando eu comecei, eu só andava no barco. Porque eu nunca tinha ido andar de wake fora do Brasil, na verdade, eu nem sabia direito que existia cable. Fui descobrir mais recente. Então, no começo, eu só andava no barco. Então, eu gosto muito de andar no barco também. E é uma coisa que complementa, né? Eu costumo fazer um paralelo brincando assim, que o skate, o wake skate no cable é o street e o wake skate no barco é como se fosse andar no vertical, sabe? Que você só vai ficar saltando. Apesar de ter a parte ali de brincar no lip, né, na onda, eu faço essa brincadeira que o barco é o vertical e o cable é o street. Legal. E o Wake Brada está perguntando, conte-nos como é a experiência de campeonato na gringa. Então, muito nervosismo. Mas é muito Imagino. legal. Foi muito legal. A gente foi, né? A gente foi a família toda ano passado para competir na Virgínia, na Wake Skate League, que é um campeonato que é um circuito, né? De 3 etapas que eles estão fazendo já, acho que há 3 anos que está tendo. E eu fui participar de uma dessas etapas. Legal. Então, foi muito legal. Acho que a parte mais legal foi de estar lá. Não foi nem de competir lá, foi de estar lá naquele momento junto com todo mundo ali, com que a gente brinca, a família do Wake Skate, né? Porque o Wake Skate é uma coisa pequena ainda, né? Então, a gente brinca que é a família do Wake Skate. Então, tá lá com os caras que hoje em dia são os melhores do mundo, andar com eles, trocar ideia, foi muito, muito legal. Eu tive experiência também na gringa, achei bem legal de ver, né? Você tá lá na fila, você tromba com Ganteroca. Não, putz, os caras me receberam muito bem, sabe? Foi muito legal, assim, foi muito bacana, a gente trocou muita ideia, deu pra evoluir muito, assim, foi muito, muito legal mesmo.
Não, e o cable de lá, o gap, era tipo gigante, era muito grande. É. Eu fiquei impressionada porque era de cimento. Sim, ele tem onde Meu, a gente foi no Blackwater Junction, que é um cable 2 torres também, que ele tem um tri-level. Um setup bem parecido com o meu, só que tudo maior. big, tipo, Então muito as piscinas grande. são maiores, os obstáculos são maiores, Mais altos. mais altos e tudo de cimento. Então é um pouco intimidador, assim, quando você chega para andar, dá um pouco de medo, assim, mas... No primeiro rolê, conta. Ah, não, é que putz, eu... Ele foi eu fazer queimei justo o que a largada, pessoa na verdade. falou, não faz isso, ele foi lá fazer. Não. Queimei a largada. Porque assim, no primeiro dia, a gente chegou uns dias antes do campeonato para eu me adaptar ali, né? Só que eu me emocionei demais no primeiro dia e fui subir uma rampa do canto lá, que o cara falou, meu, você tem que cavar bastante forte para aquela rampa, porque ela puxa para o meio e na recepção dessa rampa tem um obstáculo que é para quando você está descendo o gap. Tem um negócio de cimento lá. Não, dá o maior medo. E aí, eu me emocionei e falei, vou passar na porra da rampa, vamos lá. E fui nessa rampa, tomei um mega capote. Caí Nossa, sentado no ainda bem que não concreto, aconteceu quase me nada. arrebentei. Isso, tipo, Nossa, no primeiro No dia. primeiro dia. Tipo, deixa eu me adaptar, eu vou no mais difícil, entendeu? Foi assim. Não, eu queimei a largada, animal, me emocionei. Mas daí o resto, eu andei com medo, né? Andei com dor e com medo, porque eu falei, putz, se eu tomar outro capote desse, eu vou pro hospital, sei lá, não vou conseguir mais andar, porque eu fiquei com um baita do hematoma ali na virilha, assim, sabe? Foi meio punk, assim, quase que eu caí com as partes ali, foi tenso. Mas foi muito legal. Isso foi um detalhe, né? Foi, faz parte da história, né? Mas... Na próxima ele vai começar de leve, Mas né? é o que eu falei. Devagar. Eu não andei tão bem no campeonato, né? Porque eu fiquei com medo, tava com dor, não andei tão bem. Mas o que eu falei, o que eu mais queria era estar lá. sim. Conhecer, trocar ideia com eles, estar ali, Fazer viver aquele amizades. momento, né? Então foi demais, assim. E ano que vem, se tudo der certo, eu volto. O Lucas Não, falou que é tinha. legal, assim, de filmagem ao vivo, não, eles tipo, Eles transmissão ao fazem vivo. transmissão ao vivo, tem... Mas a internet deles, porque eu queria fazer, a ideia também era fazer, tipo, uma cobertura online ali com o perfil aqui do sítio, Sim. né? Mas não tinha internet. Ah, Zero. a gente não Zero. conseguiu no dia... não deu pra Então eu passar só ia muita coisa postando pra à noite, quando eu chegava no hotel, alguma coisa que, né, dentro do cansaço dava pra postar. Mas aí depois o Dé fez uns videozinhos e aí... lá no meu Instagram, depois se o pessoal quiser lá procurar, tem. dá uma voltada ali nos posts que tem os vídeos lá do... o Lucas falou que tinha que fazer uma etapa no sítio. Quem sabe um dia. Bom, É muito legal. se tem mais perguntas, acho que é isso. E você, Lu, anda de wake skate de vez em quando pra brincar? Cara, Não? você acredita que eu peguei um wake skate aqui? Ele era bem grande. Tem um pessoal do kart que tinha um wake skate. Aí ele tava largado lá no Indiana, que é uma roça dos meus amigos. Eu falei, cara, pode pegar emprestado? Pode. Aí botei no carro junto com a minha prancha, né, que eu ando de kart. Chegou lá e falei, eu vou brincar com o wake skate um pouco. Aí eu fui com o kart com o wake skate, só que assim, não era lixa não, né? Parece uma borracha em cima. Então deve ser o EVA em cima, deve ser igual o que a gente tem aqui. Cara, que complicado, porque assim, a prancha é grandona, acho que ela é bem pesada. E eu ficava tentando mandar os olhos com o kart, né? Eu falei, pelo menos Deve ser muito difícil. o vento empurra a prancha um bocado, eu tenho que entender o jeito de, né, fazer o vento te ajudar a fazer as coisas. Mas o lado bom que eu achei é que pelo menos eu não tenho que ficar nadando horrores, porque eu tenho a manha de cair no cable quando eu tentei o wake skate. Eu cheguei a fazer as curvas, o full size e tudo, mas toda vez que eu tentava, né, o olhezinho, ou fazer o kickflip e tal, eu não sei como, mas eu mandava muito longe. Eu tinha que nadar muito, aí eu chegava na beirada. Eu brinco que quando a gente vai andar em full size, a gente faz triatlo, né?
Que a gente anda de wake skate, a gente nada e a gente anda na beirada do lago até voltar pro pontão de novo, né? Então são 3 esportes em um. Com o carro. E o bom do Duas Torres é isso, tipo, você caiu, o cabo te resgata exatamente ali e você já levanta, né? O Duas Torres é Então, rolê mais você rende dinâmico, né? muito rolê. Muito bom. Porque você não cai, sai, volta, pega, enfim, fila. Normalmente tem mais gente andando. No kite, o bom é que assim, em vez de nadar, eu jogo o kite pra cá, jogo o kite pra lá, entendeu? Enquanto isso eu tô só descansando lá. Bem, e pego o skate e vou de novo. Então eu não canso. Só vai. Ô Lu, e não enrosca um kite no outro? Enrosca. Eu fico olhando, mas e aí? Todo mundo para, cai o kite, desenrosca. Então, ou desenrosca ele no ar? Eu fui numa regata no final de julho, último fim de semana de julho. As vencedoras lá, as meninas chegando no gás, porque você tem que chegar, sair, ir pra areia e falar o seu nome e a sua categoria. Aí que eles colocam na lista e vale a sua posição. Então chegaram as 2 meninas quebrando tudo e no final das contas, nessa confusão de quem vai falar o nome primeiro, elas embolaram o caixa. Até coloquei no YouTube também esse trecho aí do vídeo. Aí tem que injetar o kart. Aí mata a pressão do kart, aí você tem que desfazer as linhas, desfazer, aí dá macarrão na linha assim. Nossa, Aí você, Meu, bagunça. você não deve quer dar que isso aconteça. legal. Mas dá tudo certo, só dá trabalho. A gente tem que buscar a prancha bastante. Tem o lado bom da preguiça da pessoa, né? Tem solução pra minha preguiça. Gente, acho que é isso. Não tô vendo aqui mais perguntas. Muitíssimo obrigada por essa conversa. Eu aprendi, me diverti muito. Espero que as pessoas tenham gostado metade. A gente também. E se alguém tiver também pergunta, deixa nos comentários depois do post. Procura a gente pelo Instagram também, qualquer coisa, responde. só mandar mensagem lá. Obrigado pela oportunidade aí, Lu. Obrigado pelo espaço. Foi muito legal a nossa conversa. Foi muito legal. Obrigada. Valeu demais, gente. Beijo. Boa noite. Valeu! Beijo. E se você gostou, se inscreva para não perder os próximos episódios. Até a próxima!